vez a Mata Lusitano, exemplo daquilo que tem acontecido ao longo destes 20 anos, está a desenvolver uma série de projetos em diversas áreas que são do âmbito social, na perspectiva de dar ferramentas às pessoas com mais problemas, mais favorecidas, para poderem resolver os seus problemas de vida. E ao mesmo tempo, a Mata Lusitano tem-se candidatado a diversos programas, a diversos projetos. Estamos, neste caso concreto, estamos a falar do projeto CLDS 4G, a quarta geração, especificamente numa das ações que tem a ver com o mundo rural, com as freguesias. Este CLDS 4G foi criado, foi preparado, nomeadamente para a intervenção nas freguesias. Virgem Santa Margarida, meu açafate de fitas. Virgem Santa Margarida, meu açafate de fitas. São Pedro, Senhor São Pedro, manda-vos muitas visitas. São Pedro, Senhor São Pedro, manda-vos muitas visitas. Virgem Santa Margarida, meu açafate de cravos. Virgem Santa Margarida, meu açafate de cravos. São Pedro, Senhor São Pedro, manda-vos muito recados. São Pedro, Senhor São Pedro, manda-vos muito recados. É com grande prazer que hoje estamos aqui para falar sobre a Associação Mata Lusitano, que para nós acho que é uma mais-valia no desenvolvimento das nossas freguesias, neste caso Escalas Baixas e Mata. Isto é mais ou menos o projeto que nós ambicionávamos há muito tempo, em falar nos nossos passados, nos nossos registros dos nossos antigos, que falam sobre a sua vida difícil nesta freguesia. Há situações que melhoraram muito, ainda bem, derivado das imigrações. Penso que este falar e relembrar no futuro o passado, acho que é muito bom. A Associação Mata Lusitano, para nós, foi sempre uma associação que, com os seus projetos, sempre nos ajudou no desenvolvimento da freguesia, e penso que isto ficará para sempre guardado na memória das pessoas. Penso que também é a ajuda para o desenvolvimento da nossa freguesia, mesmo a nível de projetos que vêm no conjunto no desenvolvimento das obras que temos estado a realizar e que vamos realizar no futuro. E desde já quero agradecer muito à Associação Mata Lusitano por toda a ajuda que nos traz no desenvolvimento da nossa freguesia. Muito obrigado. Eu chamo João Maria Correia, nasci no Monte São Luís em 26 de 8 de 1930. Éramos uma família grande, ainda lá nasceram mais irmãos meus. Nós éramos uma família de 8 irmãos, mas na altura ainda não eram 8. Éramos uns 4 que vinhamos à escola sempre. À escola ia para aqui. O Monte São Luís era do senhor chamado José Pereira Monteiro, que era de Alcaínhos. Eu não sei se ele era de Alcaínhos, mas quer dizer, ele não tinha filhos e deixaram tudo ao seminário. E depois estava lá um senhor que era o rendeiro, chamava-se Luís de Santos, tinha lá a família, ele tinha uns 3 ou 4 filhos também, tinha também 2 rapazes assim, eram mais velhos do que eu. Mas tinha lá dois filhos já casados, havia lá uns 6 ou 7 casais lá no Monte São Luís. Naquele pátio, que aquilo tem o portão para lá dentro. De um lado dormiam as cabras e do outro era onde prendiam os bois, lá nas mejadouras.
Maria Manuela Milheiro Sousa. Nasci na rua Egas Muniz, número 13, no 17 de outubro de 1940. O meu irmão tinha mais 4 anos que a mim, fazia mais asneiras do que eu fazia, mas pronto, eu também recomendava a ele. Quando havia qualquer coisa que eu não calhasse, ele dava e dava. Brincávamos no soalheiro, brincávamos na rua. Naquele tempo as galinhas andavam na rua, até os porcos andavam na rua. Aquilo era uma gentinha que todos se víamos uns aos outros. As velhinhas, mais velhinhas que não trabalhavam e até me esguardavam, desviavam-se da rua e ir para o soalheiro. E na nossa casa, dentro de casa, sempre fui paz, graças a Deus, que os meus pais sempre se deram bem. Minha mãe, de vez em quando, fazia-me assim. Quando eu não fazia qualquer coisa que ela mandasse, ou que ela coisa, ou que fosse para a rua não viesse tão depressa, dê-me, vejo um par de palmadas assim mais bem dadas, porque eu me descalcei, estava a chover e me meti no rego da água, na valeta, na valeta dava assim, rebeira abaixo, rebeira acima, rebeira abaixo, rebeira acima. Minha mãe veio da rua, veio não sei de onde, entrou para casa, viu de bem trabalho, chamou-me para casa. Os meus sapatos tinham-os deixado atrás da porta e então, nessa altura, quando lá chegou, tive um par de nalgadas mais forte. Maria de Lourdes dos Santos, nasci na Mata e vivo na Mata. A data de nascimento é 17 de abril de 1949. A relação com os meus pais foi sempre muito boa. Somos 3. E foi sempre tudo bem, uma família toda amiga. Sempre fomos muito amigos, o meu pai e a minha mãe nunca me ralhou muito, nem nunca me bateu. João Pires de Sousa, Rua de São Pedro, número 35, 6.550, Mata. Nascido em 1939. Era uma vida muito complicada. Muito complicada porque era totalmente diferente de agora. A vida com os meus pais era a agricultura, era o campo, as hortas e o campo. O meu pai sempre foi mais ou menos encarregado de certos trabalhos aqui na freguesia e tinha sempre muito trabalho para ele e para mais alguém. Para os meus irmãos, para a minha mãe. Para mim não, porque eu fui de garoto para Lisboa e vim de lá com 18 anos. Essa malha da minha mãe, aquilo era assim, a gente ia para a escola, quando era à tardinha, a gente tinha que regar a horta. A minha mãe tirava a água com a picota, na altura não havia motores de rega ainda, e aí havia uma malhadeira, chamamos-lhe assim, que é uma malhadeira, a malhar o pão, o centeio, o trigo, e essas coisas, a poucos quilómetros daqui, ali numa coisa que chamam-lhe o Valverde. A malhadeira estava lá, bem, e a gente, havia um macho ou uma junta de bois que tinha um pau grande, metia-se debaixo, no sítio da malhadeira deitava a palha fora. Eles punham lá o pau, depois que continuam a monte, a gente agarrava-se à palha e ia a cavalo até ao sítio ali, 30 ou 40 metros, onde os bois iam deixar essa palha, que é atualmente o feno, essa palha assim. A minha mãe disse, bom, vai lá a ver a malhadeira a trabalhar, mas não te esqueças que tens de vir erguer a horta. Pô, eu nunca mais me lembro das hortas, nem de nada. Eu andava lá na boa, lá a cavalo no pau, mais outros amigos meus, e quando já era aí quase só oposto, já o sol tinha a escapar, e veio-me embora. Cheguei ali uma zona qualquer, ali a pouco 300 metros já da minha horta. Vejo a minha mãe com as mãos atrás das costas. Minha mãe levava lá uma vara. Deu-me tantas, que a ideia só eu fugi. E quando cheguei a casa, dizia ela, quanto mais foges, mais levas. Quando cheguei a casa, levei mais ainda. E depois essa é a história. Então isso tinha, sei lá, para aí 6 anos talvez, ou assim, e depois o meu pai estava doente. A minha mãe comprou um queijo fresco para o meu pai, para dar ao homem que estava doente. Porque antigamente não era como agora. Aquilo era por escala. Nós comíamos muitas vezes 3 de uma sardinha. Era partida por 3.
Pois eu andava cá a brincar com a outra malta, olha, com os filhos, lá, com 2 irmãos meus e com 2 lá filhos do rendeiro. Andava a brincar, o queijo estava lá dentro da salgadeira, eu ia levantava assim a tampa, quer dizer, nem via o queijo, metia só a mão e beliscava o queijo. Depois, quando fui à refeição, a minha mãe veio tirar o queijo para dar ao meu pai, o queijo estava todo beliscado à volta. Oh, então o que é que foi isto para aqui? Andou para aqui e eu disse logo de repente, oh mãe, isso foi algo ratinho. Foi um ratinho de 2 pernas, foste tu. Depois começaram todos a rir e eu comecei a chorar, entendido. A gente brincávamos lá, andámos sempre na brincadeira também, todos juntavam-se, era uma povoaçãozinha ali. Até lembro-me de uma vez uma anedota também, que tinha roseiras em toda a volta da cerca, por trás da casa tinha uma vinha e tinha roseiras. Depois nós, todos os miúdos, e aí uma data de rapaguitas também miúdas, andámos lá a brincar e começámos a comer a folha da roseira. Aquilo era doce, começámos a comer e mastigámos muito, comemos muito daquilo. Depois, quando viemos lá para o pé das mulheres, a gente deitava a saliva fora e aquilo era da cor da roseira, da rosa, não é? Azul, mais ou menos. Depois a minha mãe e os outros, malandros que agora morrendo, olha, andámos todos a chorar até. Depois era elas a calar a gente e a gente já não se calava. Corremos, jogávamos chamávamos nós o eixo, os cortes, saltávamos uns por cima dos outros, corríamos, fazíamos uma corrida, uma marcação daqui até lá, ou assim, corria, fazíamos atletismo, íamos a dar algo aos cavalos, andávamos sempre na brincadeira lá. Era o meu irmão Manel, era o Zé, eram os filhos do Tulis de Santos, que era o Sebastião e o Manuel. Havia lá dois cenas que eram daqui também, que era o Manel Luís e o Jaquim, que eram 2 irmãos, e era uma rapariga, a Crisalda. E a gente, pronto, nós o Monte São Luís houve uma altura que era uma aldeiazinha, estava ali. Depois a gente nunca dali saía também, a gente só vinha para aqui quando era para as festas. As festas, ou assim é que a gente vinha cá à aldeia. Até ali à porta da Nossa Senhora, se fosse preciso. Sentávamos, descansávamos assim as pernas, jogávamos às chinas. Sabe o que é? Umas chinas. São umas pedrinhas assim pequeninas, todas redondinhas, que até quando andava nos pais, lá perto do Ponsur, até nos as traziam para nós jogarmos. Chegávamos ao jogo da China, jogávamos ao jogo do lenço, jogávamos à cabra cega, jogávamos à bola, tudo lá no nosso cantinho. Porque aqui nas ruas proibiam-nos na gente, podia vir um porco ou podia vir isto ou aquilo e apanhar a gente. No solheiro. O meu grupinho. Aí todos quantos vinham entravam para o grupo. Fosse da minha idade, fosse mais pequeno, fosse mais grande, todos quantos vinham, chegavam-se, aqueles que queriam. E quando chegavam os cachorros que vinham da escola, quando já aqueles maiorzinhos que vinham da escola, porque nós ali, quando não tinham 5 filhos, tinham 6 e 7. Ali só nós é que éramos 2, e os outros a seguir. Já eram 3. Era a Iona e a Bárbara e o Manel. Eram 3 a seguir. Mas daí para cima eram todos 6 e 7, 5 e 6. Éramos assim todos. E depois os cachorros então, quando começavam assim a crescer, já então, não brincavam connosco assim. Jogavam no piano, jogavam um piano que tinha uma cordinha assim. Sim, era um piano. Jogavam na bola eles também. Sentavam-se ao canto de uma parede, quando as mulheres estavam até a remendar. Antes não se costurava. Remendava-se. Pus para amanhã e os linhas, pronto. Arrebentava-se. E então estava em Natal. As mulheres iam a arremendar e diziam Natal: não vos meter com as cadespinas. Vós já são grandes, não ir para o pé das cadespinas. E as velhas umas às outras já cotelavam-nos a nós. As velhas umas estavam a fazer meia, outras estavam a fazer renda, outras estavam a arremendar, a dar
a pôr assim nisto roto, nas calças rotas, sim, nas calças rotas, punha um remendo assim, um bocado de pano assim, e eu arrebentava, dizia Natal que ele deitava uma chapa. Não era chapa, era chapa. As brincadeiras a gente fazíamos muitas, era a jogar à macaca, era a jogar ao mocho, era a jogar ao salto de cavalinho. A gente fazia uma brincadeira com tudo, com pedras, com paus, correr uns atrás dos outros. Para nós eram as brincadeiras que tínhamos, porque não havia bonecas nem bolas, tínhamos de nos ajeitar com o que havia. Lá perto da minha casa, da casa dos meus pais, havia lá uma pedreira funda ainda. Tinha assim uma ribanceira. A gente arranjava uma tábua, engatava-lhe uma baraça na ponta e a baraça entre as pernas e a gente assentava o rabo por cima da tábua. Íamos lá pôr a tábua ao cimo da barreira, punhamos o consenso ao cu de cima da tábua e vinhamos nós a arrastar com o cu por aí abaixo até ao fundo da pedreira. Era assim. E jogar ao fito, a jogar à malha e os balharicos e tudo isso. Agora já não se vê jogar às cartas. Antigamente havia duas ou três equipas que jogavam às cartas, passavam as tardes a jogar às cartas. Agora já, se calhar já 2 ou 3 meses que não vejo ninguém a jogar às cartas. O que ainda cá se usa muito é o fito, a malha. A jogar à malha, nós chamamos malha. Nós a malha é jogada em terra batida, para a malha escorregar, direito ao pino. Aqui não é assim, aqui é na calçada, mete o pino numa buraquinha além e aqui noutra buraquinha, aqui não há cair, há mama, como a gente costuma dizer cá. Aqui não há mama, aqui tens que lá ir de cima. Pois, era a empresa que nos levava a Castelo Branco, porque nós era o táxi que tínhamos, eram as carroças dos machos. Era um senhor chamava-se António Moco, uma senhora Maria Serrana, também ainda aí andou uma que chamava Maria Lucas, também fazia o táxi, e a gente nas segundas-feiras é que íamos a Castelo Branco. Não, a gente levava-nos, fazia o transporte a Castelo Branco, levavam também depois um molho de feno para dar à besta, e depois havia lá aquelas quintas à beira, cujo já está tudo cheio de casas, mas na altura havia por ali aquelas quintas tudo aberto, iam lá aprender os animais, e depois lá davam o horário da saída, a gente lá nos juntávamos todos numa taberna, e vinha depois outra vez tudo no mesmo táxi. Pois, o táxi apanhávamos ou aqui, ou à porta, não sei, bom, era aí num sítio onde combinavam, e depois lá, onde a gente sempre ficava, naquela altura, no meio tempo, era uma taberna que lhe chamavam o Carvalho, que é mesmo aí ao pé do chafariz de São Marcos. Aquilo depois acabou. Mas naquela altura estava aí essa taberna, onde a gente aí ficava, e era aí que nos juntávamos para vir outra vez embora. A história da Ponte da Manheca, toda a vida ouvi dizer. Esse não fica agora, a pedra já lá não está, mas a pedra esteve lá toda a vida, lá ao lado, quando a gente entrava a Manheca à esquerda. Dizia que era a lenda, o arquiteto que formou aquilo, quer dizer, fez aquilo e queria fazer o negócio daquilo e que na vida que ser nem só uma pedra. Jurou lá para o honra dele que aquilo ao fim fez aquilo e que ser uma pedra. E diz a lenda que o homem matou-se. Era 2 porcos todos os anos. Às vezes quando matávamos 2, porque a carne era muita, e às vezes vendíamos um, e vendíamos andavam por aí assim, o veríssimo ali do Escaldo Basco, comprava porcos e capava porcos. E quando a gente queria vender, outra vez íamos à feira do Santa Mar, no Escaldo de Cima, que é no dia 15 de janeiro, se não estou em erro. Íamos a vendê-los aí, que era um cabo do trabalho, depois por caminho, o porco ia a pé daqui ao Escaldo de Cima, o porco alancava, já não queria andar, para se lá chegar, bom, mas era assim. As matações, matava-se o porco, preparava-se as coisas, no dia da matança, a primeira coisa a comer logo eram ali umas iscas de fígado e aquele sevento do lado da barriga, tudo isso assadinho na brasa, um bocadinho de azeite e vinagre, muito alho, uns canecos, isso era logo a primeira coisa. Eles começavam logo a preparar as morcelas e depois a seguir a isso começavam a amigar as carnes
para fazer os mouros, para fazer os buchos, para fazer as chouriças, para fazer tudo isso, as mouras, todas essas coisas. E os homens esmachavam o porco, preparavam as carnes também para as mulheres irem migando. Olha, o domingo aqui havia malta que jogava, também jogava à malha, mas não era muito à malha, mas o fito, chamámos nós o fito, é assim com umas malhas mais pequenitas, em ferro, e isso ainda hoje jogam e às cartas. Na rua era só mais quando era para o São João e para o Carnaval. Isso era renadio, antigamente era malta. Vestiam-se quando era antes, andavam por aí para ruas a chorar o intrude e assim a fazer isso. E depois, quando era mesmo para o Carnaval, havia muitos vestiam-se de mulheres, outros pronto, faziam aquelas paródias, outros de velhos, outros não punham máscaras, mas cada um fazia a sua palhaçada. No nosso soalheiro havia uma mulher que tinha um aduvo, ou dançava lá, ou tocava lá embaixo, ou tocava aqui neste largo aqui. Não é aqui neste daqui, é naquele da além. Desde que depois começou tudo a crescer, na avenida, ao pé dos Balusos, assim, na avenida, fizeram Natal um salão, que era o salão cá da terra, e fizeram Natal um salão, quando depois havia lá casamentos, havia lá as festas todas que era preciso. Você queria fazer anos daqui ou dali, ia lá e alugava o salão. Vinha o Sr. Júlio, vinha o Sr. Como é que ele chamava, que ainda outro dia me lembrei. Até um que até ele chamava, até dizia assim: o José Augusto disse que tem. O José Augusto disse que quer. Casar-se com a amiga, deixar a mulher. Sei lá, o José Augusto vinha cá muita vez também. O Sr. Júlio era o patente. E havia outros que vinham. A gente, né, ele julga que se lembrava que fazia coisa dos acordeonistas. Não! A gente queria, mas era dançar, olhava, mas era para os cachorros. E se não vais à missa do meio-dia, à noite não vais ao baile. Isso, o sapatinho do domingo e a roupinha do domingo, tinha roupa nova para Páscoa, se precisasse. Se não precisasse, era só depois no mês de agosto. Não era no mês de agosto, era no mês de junho. No mês de junho, aqui era o nosso São Sebastião, toda a vida. No mês de junho. Só quando fomos para a França, depois vinha todo o pessoal em agosto, a acomodarem na festa para agosto, que foi sempre no mês de junho. E depois tínhamos o Santos, que quando já estava frio, havia assim uma camisolinha por cima e assim. E o Natal, quando já não havia, quando já estava coisa, era o casaco comprido. Pronto. Mas sempre tive, graças a Deus. Um largo ali, como é que chamava, ali onde voltava o autocarro antigamente, onde era o supermercado da Judite. Estava aí uma casita que chamava na casa da António Horta, e era aí, estava aí soalheiro, quando era assim à tardinha, as vezes se juntavam 10 ou 15 raparigas e até mulheres casadas, ao giro, e elas a cantar e com os adultos a tocar, e era ali que fazíamos os bailaricos. Mais em festejos de casamentos e assim é que vinham aí. Os tocadores, o Valdir Galante veio muita vez, o Júlio de Castelo Branco veio muita vez, o não sei quê do Fundão também veio muita vez, e aí bons acordeonistas vinham aí. Aos domingos, era lá no meu tempo, dancei muito na minha mocidade, num largo que se chamava, o homem era Manuel Vaz e a mulher era Piedade. Ele tinha café. E depois punham uns giradiscos lá na janela, havia alguém que metia música e nós passávamos ali a tarde a dançar. Às vezes, quando havia assim alguma coisa especial, vinha sempre os tocadores. Agora, os que era para fazer bailes eram aqueles que vinham de fora, como o Alzir, vinha aí muito. E, o Ovelha também ainda me lembra de ir vir, mas a maior parte era o Alzir. Desde que ele estivesse disponível, nós aqui era muito o Alzir.
O intrude, mal aparecia qualquer coisa que às vezes calhasse mal, havia sempre quem desse conta e depois, no dia de intrudes, os homens e mulheres, quem gostava de se vestir de intrude, iam logo a fazer a entromesada a qualquer coisa que acontecesse. E por aí andavam assim, aqui paravam, depois havia cá muita gente, havia os pontos onde se encontravam a fazer o intrude, e aquele dia de intrude aqui para a mata era uma festa, porque andava tudo a correr, a ver os intrudes, às vezes pouca graça tinham, mas pronto, era o que havia. No intrude aqui, nesse dia, os meus pais tinham muita mania de me mandarem para a horta, também, a cavar ou semear qualquer coisa. E tínhamos que ir, e depois, eu também queria ir com os meus amigos a fuscar as cachopas, a fuscar, não era a buscar, a fuscar. E fuscar com um bocado de graxa preta, de engraxar os sapatos, fazíamos uma cruzinha na testa, não é? E pronto, essas já ficavam fuscadas, já não tinham problema nenhum. Aquelas que se escondiam para não ser fuscadas, que havia sempre aquelas meninas bonitas que optavam por não se deixar fuscar, a cruz na testa, iam para o Balharica à noite, lá ao som do Júlio, de Castelo Branco, ou ao som do Alzir Galante da Orca, ou ao som assim de um bom acordeonista. Não fuscamos, não fuscamos agora, à noite no baile, anda todo o baile com a cruz na testa quando mais bem. E farinha, farinhámos a todas, levámos sacos de farinha e deitámos farinha para cima, era assim a nossa. Havia sempre um grupo ou dois de homens mais velhos, mais de idade, que iam cantar assim nos cruzamentos, a cantar modas da Quaresma, vá. E era assim. A Páscoa, pronto, na Quaresma já se sabe que a minha mãe, principalmente, não queria que a gente comesse carne durante a semana, e só se comia carne. Não comia-se durante a semana, menos na sexta-feira, assim é que era. Não queria que comesse carne nas sextas-feiras. E guardava-se esse dia, guardava-se. Nos outros dias comia-se carne. E a Páscoa vinha a Aleluia, quando aparecia a Aleluia, que agora já aparece no domingo, no meu tempo aparecia nos sábados. Quando chegava às 10 horas da manhã, andasse onde andasse, a gente cantava a Aleluia. Já apareceu a Aleluia, já achou quem acharia, achou o seu vigário no Sacrado de Maria. Toda a gente cantava aí, e outros versos ainda. No campo, toda a gente cantava essa a partir das 10 horas, agora já ninguém canta nada disso, tudo acabou. Era no sábado, aleluia, íamos todos a correr, aí estávamos à espera que tocava aqui o sino, íamos a correr aí para ruas, tudo aleluia, aleluia, deitamente a escapar para a rua. Depois alguns deitavam, a gente dizia viva, viva, viva. Os que não deitavam era uma surra, dávamos uma surra. Corríamos e tudo, mas quase tudo dava. A armaria era aqui no São Pedro. Na segunda-feira era festa de 3 dias e 4 dias aqui. É festa linda, vinha a banda, vinham vários conjuntos bons. Ainda chegou aqui a vir o Tony Carreira. Aqui chegou aqui a vir o Tony. O dia que estava o Tony Carreira, se calhar 1 quilómetro aqui nesta rua, nestas calhas, nestes caminhos, não havia para pôr um carro. O dia que estava o Tony Carreira, foi o dono daquela casa além, que é o Zé Maria, que o cá trouxe. Estava na França e fizeram o contrato para vir aqui na França. No São Luís, a minha mãe fazia assim um cabaz com 2 coisas, com 2 asas. Ainda o tenho, pendurado lá numa casota qualquer, assim numa casota, mas ainda lá está. O cabaz do São Luís era chouriço com fartura. Nós sempre tínhamos um porco, não era um porquinho, era um porco. A gente criava no mês de janeiro, ou mês de dezembro ou de outubro. Os nossos porquinhos de antes eram 1 ano para os tratarmos, mas era carne de medade. Todos o resto das hortaliças da horta, os restinhos que a gente comia, tudo ia para o porco, ou para as galinhas, o resto das verduras ia para os coelhinhos. Pronto, a nossa vida sempre foi mais ou menos assim, que éramos só 2 irmãos, pronto. Foi sempre assim. Para mim, gostava mais do antigamente do que agora, quer dizer, era tudo à pobre. Por exemplo, a gente ia ao São Luís, alguns se ia sozinho,
levava uma chouriça dentro da algibeira ou assim, depois lá, quem tinha lá família, juntava-se uns com os outros e assávamos por lá a chouriça. Mas quem ia assim com família, estendia-se uma toalha, punha-se as coisitas lá em cima, a seguir vinha o outro, punha outra toalha, o outro punha outra toalha, depois a gente metia-se pelo caminho afora, aquilo fazia sempre ao longo de um caminho, com um garfo na mão, tiscava em todo o lado, tirava um pastel num lado, tirava um bacalhau no outro, tirava, assim, sucessivamente. Bom, mas havia muita gente que passava fome. Havia muita gente que até o São Luís ia descalço. Sim, mas no dia de São Luís, descalço ou calçados com sapatos velhos, todos iam à festa, todos contentes. Estendiam uma manta, estendiam a toalha e ali se punha o pão, fosse muito, fosse pouco, mas dava para toda a gente. Chegava e toda a gente que ali chegasse, come aqui da minha merenda, come aqui da minha merenda, comiam todos da merenda. Fosse muito, fosse pouco, eram os ovinhos verdes, eram os ovos verdes naquela altura, era um bolo preto, aqueles que podiam, se não faziam umas broinhas de açúcar, umas broinhas de leite, umas broinhas, uns borrachões, e faziam assim, mas todos levavam, pobrezinhos, mas todos tinham bri de chamar o vizinho dali, que um estava debaixo de uma sebreira, o outro estava numa azinheira. Um debaixo de uma azinheira, o outro debaixo de uma sebreira, o outro debaixo de uma sebreira, e todos tinham, anda aqui, anda aqui. Todos levavam 5 litros de vinho, e depois todos tinham que beber também. Fossem muito, fossem pouco, quando chegavam ao fim da roda, já não havia vinho naquele garrafão. Mas era uma alegria, cantava em todo caminho, andava em todo caminho, era uma alegria naquele tempo. E agora, não se vê ninguém? São Luís, já cá vimos a barreira, apanhar as fitas verdes que te caem da bandeira. Quando a música toca, que arraial tão lindo, moças e rapazes cantando e rindo. São Luís, já cá vamos à barreira, apanhar as fitas verdes que vos caem da bandeira. Olha a laranjinha que caiu, num regato de água nunca mais se vive. Nunca mais se vive nem se torna a ver. Cravos à janela, rosas a nascer. É assim. Depois era o São João. O São João a gente ia buscar um molho de mate ao campo e toda a gente acendia uma fogueira. Depois a malta pequena e quem queria andavam a saltar aí de rua em rua, a saltar as fogueiras e as mulheres a tocar o adufo e a cantar onde se podia, onde estavam, onde havia um grupo. E, bom, e assim a gente andava, tudo em festa. A semana da festa, a gente, mudava sempre um pouco. As mulheres andavam a preparar as casas, a cozer o pão, faziam os bolos e, bom, andava logo tudo a preparar-se. A gente era na altura que tinha algum fato novo, era para as festas. Durante o tempo não havia dinheiro para tal coisa. E depois para as festas a gente sempre tinha uns sapatos ou alguma roupinha nova e era sempre a mesma coisa, era a missa, era a procissão, era a banda e era sempre o ramo. Todas as festas faziam o ramo aí ao pé da igreja e pronto, e depois era arraial. O baile arraiana, era o fandango, era a banda filarmónica. A banda queria que o pessoal se rendesse. Pensava a maneira de render o pessoal, mas a gente nunca banda nenhuma foi capaz de render o pessoal nesse baile. Era velhos, era novos, aquilo tudo se metia à dança, às vezes era aqui da igreja até lá para baixo, grandes bailes, que aquilo era engraçado, porque se metia tudo. Uns sabiam, outros não sabiam, mas pronto, ria-se, quem estava a ver também se ria. Era baile até lá ao fundo, aquilo metia-se tudo, era velho e novo, toda a gente se metia naquele baile. Os arraiais aqui, Santa Margarida e Marta de São Sebastião, agora antigamente era feita as festas uma de cada vez. E depois, por falta também de pessoal e de festeiros, juntaram as duas festas numa. Eram todas iguais as festas, havia a boa música, filarmónica, havia os bons conjuntos. Aquilo era sempre um verão. E os Marta de São Margarida no verão. O São Pedro era na Páscoa. Esse é sempre na Páscoa. E Santa Margarida e São Sebastião eram umas de agosto e verão. Mas o São Pedro é a 29, São João a 24. Mas o São Pedro nunca é festejado, é raro ser festejado no dia 29. No dia 29
há sempre aqui uma missa nesta capela, em louvor do São Pedro. São Pedro, Senhor São Pedro, vou dar-vos a despedida. São Pedro, Senhor São Pedro, vou dar-vos a despedida. Ou será por pouco tempo, ou será para toda a vida. Ou será por pouco tempo, ou será para toda a vida. São Sebastião é aquele ali. Agora, antigamente, era logo na entrada de maio, acho eu. Era um domingo, fazíamos aqui a nossa, outro domingo era ali dos Calcima e o outro domingo a seguir era a da Lousa. A gente andava sempre a ver quais eram os que deitavam mais fogo e assim. E agora, por causa da imigração, passarem a fazê-lo em agosto. Este ano foi a 12 de agosto, é quase sempre assim no primeiro domingo ou segundo de agosto. É uma festa muito forte. A festa de São Sebastião quer dizer, assim, está a capela, ele agora está aqui, rumo de Corrobe, porque ele antes estava lá na capela. Estava lá todo o ano, só vinha buscar quando era para a festa. Agora não, agora está sempre aqui. E então, ia-se lá buscar na sexta-feira, à tarde, procissão até lá à capela, e trazia-se o santo para cá. E a banda já a tocar e fogo, ali deitava o fogo todo. Depois fazia-se procissão. Antigamente faziam a procissão, acho que toda no mesmo dia. Vinha lá da capela, subia lá ao cimo, que a gente chamou o Rebaldo, depois vinha para baixo, passava aqui, ia quase até ao chafariz, ia mesmo até ao chafariz, voltava outra vez até aqui. Agora dividirem isso, diz que é muito grande, fazem um dia, percorrem lá da capela por aqui até aqui à igreja e depois no outro dia, ou seja, no sábado, acho que fica no sábado, vão daqui a fazer lá o resto até lá abaixo. Isso diziam, a lenda era que lá onde está a capela, que foi numa guerra, já não sei dizer em que guerra foi, com os franceses, vinham para apanhar isto para aqui tudo. E depois chegaram ali, houve qualquer coisa que os prendeu ali e eles recuarem, voltarem para trás, já não andarem mais para a frente. E então fizeram lá a capela. Terra querida e querida,